Hebreus, capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Quem tem Bíblia, quem não tem, escute. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque, se a palavra dada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Amém? Amém. Feche os olhos, uma breve palavra de oração. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado por tudo que o Senhor já proporcionou ao nosso coração nesta manhã. Pelo período de louvor, adoração, pelo testemunho da Edna, pelo que o Senhor fez na vida dela, continua fazendo. Senhor, pelo Senhor ter resgatado ela não só do leito de enfermidade, mas também, Senhor, do caminho da perdição. A Edna estava à beira do inferno, à beira do abismo, e o Senhor a alcançou por sua graça e por sua misericórdia. Obrigado pela vida dela, obrigado pelo testemunho dela, que o testemunho da Edna possa estar contribuindo e edificando outras vidas, em nome de Jesus. Fala ao nosso coração, Senhor, agora através da Tua palavra que acabamos de ler. Traz revelação, traz discernimento, fala conosco mais uma vez através dessa tão grande salvação que o Senhor está falando e nos chamando a atenção. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, na semana passada já começamos a falar sobre essa tão grande salvação. Compartilhamos com vocês na semana passada que o livro de Hebreus é escrito não para uma igreja, mas é escrito para todos os cristãos do mundo. Foi escrito por volta do ano 60 até 70 depois de Cristo, numa fase que a igreja estava sofrendo muita perseguição, muita luta por causa de Cristo, por causa do Evangelho, e muitos estavam desistindo, muitos estavam enfraquecendo, muitos estavam querendo voltar atrás, e também a igreja estava sendo sacudida, bombardeada por doutrinas falsas, por ensinos errados, e o escritor aos Hebreus procura trabalhar dentro desse livro dele. O escritor aos Hebreus, possivelmente o apóstolo Paulo, ele trabalha de uma maneira tremenda nesse livro. O Senhor o usa tremendamente para trazer revelação profunda sobre essa tão grande salvação, que nós precisamos prestar atenção, que nós precisamos ser diligente, como diz o versículo 1, convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Para que em tempo algum nos desviemos dela. Preciso prestar atenção, precisa ser diligente com as coisas que nós temos ouvido, para que jamais venhamos nos desviar dela. É o conselho. Por quê? Ele responde, porque se a palavra falada pelos anjos lá no Velho Pacto, no Velho Testamento, quando Deus deu os 10 mandamentos, quando Deus deu a lei para a salvação lá no Velho Pacto, se a palavra dada lá pelos anjos permaneceu firme
e todos os que transgrediram e desobedeceram recebeu a justa retribuição. Aí ele pergunta, como é que nós vamos escapar se não atentarmos para essa tão grande salvação? Essa salvação ele chama de tão grande. Como vamos escapar se nós não atentarmos para essa tão grande salvação? E que salvação é essa? Que é tão grande? Que salvação é essa? Que nós precisamos atentar, prestar atenção, levar a sério. Que salvação é essa? Queridos, nós vamos nos deter um pouco hoje sobre que salvação é essa e por que ela é tão grande. Tão grande essa salvação. A Bíblia está dizendo, como vamos escapar, ou como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação. Para uma tão grande salvação, que primeiro foi anunciada pelo Senhor Jesus, confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos e os demais que andaram com Jesus, e também foi confirmada por Deus através de sinais, milagres, maravilhas e dons do Espírito Santo. Como é que nós vamos escapar dessa tão grande salvação? Ele está dizendo, não é possível escapar. Assim como no Velho Pacto, a salvação no Velho Testamento, os que transgrediram e desobedeceram não escaparam, ele está nos advertindo que no Novo Testamento, a nova aliança, a salvação, essa tão grande salvação, trazida por Jesus Cristo na cruz do Calvário, a sua vinda aqui nesse mundo, a sua morte na cruz do Calvário, por nós. Nós não vamos escapar se não valorizarmos, se não dermos atenção para essa tão grande salvação. Não vamos escapar. Queridos, atentar, diz que nós precisamos atentar com diligência. Atentar significa prestar atenção, observar com cuidado, atender, considerar, obedecer. Isso é atentar, é prestar atenção, é ter cuidado. Quando a gente está viajando na estrada, a gente começa a ver placas, não vê? E as placas estão escrito o quê? Atenção. O que ela está chamando? Cuidado, tem perigo à frente. Tem risco para a sua vida à frente. Preste atenção, redobre o cuidado, redobre a atenção. Não se distraia, porque tem perigo à frente. Na sua caminhada tem perigo à frente. E o escritor aos Hebreus diz que nós precisamos atentar com diligência. Então, atentar é dar atenção, é prestar atenção, é observar com atenção, é ter cuidado, é atender, é obedecer às placas de Deus. Quando a gente não obedece às placas na estrada, o que acontece? A gente pode provocar acidente, se destruir, se matar e matar outros, por desatenção, por não levar a sério as advertências, as observações, as placas nos chamando a atenção. E Deus está dizendo que na nossa caminhada espiritual nós precisamos prestar atenção. Aliás, a Edna, Deus falou com ela 2 anos antes, diz, olha, leia João 3,16. Deus já estava chamando a atenção dela. E ela procurou, veja irmãos, ela procurou pessoas cristãs e não souberam explicar para ela João 3,16. Eu quero, nessa manhã, dizer para você que essa grande salvação, nós precisamos conhecê-la, compreendê-la muito bem, para que nós possamos tomar as providências com relação a ela. Porque senão, se nós passarmos despercebido, o que vai acontecer? As placas estão dizendo, não vá por aqui, perigo, vai por aqui. Essas são as placas. E no campo espiritual a mesma coisa. Deus está dizendo, olha, tem uma salvação, tem um caminho de salvação hoje. Tem um caminho de salvação que você precisa prestar atenção, observar e tomar a decisão com relação a esse caminho. E qual é o caminho de salvação hoje? No Velho Pacto foi através dos anjos que Deus deu a lei a Moisés e ele escreveu os mandamentos. E no novo pacto agora, o novo caminho, essa grande salvação é através de quem? Moisés? Os apóstolos? Maria, mãe de Jesus? Papa? Pastor?
Algum homem famoso? Algum governo? Não. Essa nova salvação do novo pacto, do Novo Testamento, ela é trazida, ela é doada por Deus e trazida pelo Filho, Jesus Cristo. Então, essa nova salvação, o novo pacto, essa salvação que a Bíblia está chamando a atenção, diz, precisamos prestar atenção, muita atenção, diligência, prestar atenção com diligência. Diligência é você empregar todos os meios, todos os esforços para executar uma tarefa ou algo que lhe foi determinado. Isso é diligência. Então, prestar atenção com diligência, ou seja, prestar atenção empregando todos os meios, todos os esforços, levando a sério para executar aquilo que está sendo ordenado. Então, quando Deus está dizendo, convém atentar com diligência, convém prestar atenção, empregar todos os meios, todos os esforços, todos os recursos para fazer o que está sendo falado, o que está sendo dado através dessa salvação. E será que nós estamos fazendo isso? Estamos entendendo o que é essa salvação em Cristo? Edna não entendia. E Deus falou com ela, leia João 3,16. Quem sabe aqui o que está escrito em João 3,16? O que está escrito? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que está escrito em João 3,16. Ela foi em igrejas, foi em lugares que as pessoas não souberam explicar. Agora a pergunta é, o que essa pessoa está fazendo dentro da igreja, se não sabe explicar João 3,16, que é o primeiro passo da fé cristã. É o primeiro passo, é entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu uma grande salvação, Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está falando de salvação, está falando de vida eterna, mas está falando de condenação, porque está falando que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna, mas quem não crê e quem não valorizar essa salvação vai perecer, vai ser condenado. Está falando de salvação e de condenação, está falando de vida eterna e vida e morte eterna. Está falando de vida abundante com Deus e está falando de vida arruinada, longe de Deus, sendo dirigido pelo diabo e seus demônios, porque o próprio Jesus disse, eu vim para dar vida e vida com abundância, mas tem um que veio no mundo para roubar, matar e destruir, e o Evangelho é isso. O Evangelho é falar da nossa situação longe de Deus, arruinado, sendo guiado pelo inimigo, arrastado pelo reino das trevas pelo inimigo, a começar por Adão. A queda do homem começou com o primeiro casal, Adão e Eva, desobedecendo a Deus, e eles afundaram o mundo, levaram o mundo, os demais seres humanos para longe de Deus, para a presença do inimigo, para o reino do inimigo. Tanto é que quando Jesus vem ao mundo, ele é tentado por Satanás, antes de começar o ministério, e o diabo fala para Jesus, leva Jesus num alto monte e fala, eu te dou os reinos do mundo todos, se o Senhor prostrar e me adorar, porque os reinos do mundo me foram entregues. O diabo falou para Jesus que os reinos do mundo foram entregues para ele, é dele. Quem entregou? Adão e Eva. Porque quando Deus criou o primeiro homem, o primeiro casal, está lá em Gênesis 1, Deus disse, frutificai, multiplicai. Deus abençoou e disse para eles, frutifica, multiplica, governa e domina o planeta. Estou entregando o planeta para você cuidar. Não era para entregar para o diabo. Deus entregou para o homem. Mas o homem peca e entrega o planeta, sua vida, seus descendentes e o planeta na mão do inimigo. Mas Deus no mesmo dia falou, da semente da mulher, da semente da Eva, um descendente da Eva, vai vir que vai esmagar a cabeça da serpente, vai destruir tudo que Satanás fez, vai restaurar tudo que Satanás destruiu. E esse que viria na plenitude dos tempos é o próprio Filho de Deus, é o Deus Filho que estava no céu, é o Deus Filho que estava junto com o Pai no céu, e que desce até a terra para nos salvar.
Então, queridos, mais do que nunca precisamos conhecer essa tão grande salvação. Não é possível Deus falando com alguém, leia João 3,16, a pessoa procurou a igreja, a pessoa não sabe explicar o que é João 3,16. João 3,16 é Deus dizendo que Ele nos amou de tal maneira, nós perdidos no pecados e na mão do inimigo, no reino das trevas, Ele manda Jesus aqui à terra para morrer na cruz, pagar o preço do nosso pecado, nos arrancar do reino das trevas, nos trazer para o reino de Deus, para a sua presença, perdoar os nossos pecados, nos dá a salvação, nos dá a vida eterna e nos dá tudo que Jesus conquistou na cruz. Então João 3,16 está falando do amor de Deus em mandar o Filho vir nos salvar. E a pergunta é, você entendeu? Entendi. Jesus veio para me salvar, me perdoar, me tirar do reino das trevas. Segunda pergunta, você creu? Você aceitou? Você se comprometeu com esse plano? Você se comprometeu com essa salvação? Ou você está brincando com isso? Você está desprezando isso? Você não está levando isso a sério? Não tem outro caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho, não tem outra salvação. Por isso que ela é grande. Porque não tem outra, ela é única. Jesus é o único caminho, é o único que salva. Queridos, o que estamos fazendo com essa grande salvação? Nós a conhecemos? Hoje vamos meditar um pouco sobre por que essa salvação é tão grande. E numa próxima oportunidade, será que é possível, depois de ter a salvação, possuir a salvação, será que é possível perdê-la? Tem muita gente muitos cristãos no mundo inteiro, e muitos pastores, e muitas igrejas, que pregam que depois que você é salvo por Cristo, você não se perde mais. Salvo, está salvo para sempre, pode viver no pecado, pode viver como quiser, porque não vai se perder mais. E nós vamos estudar a Bíblia e ver o que a Bíblia diz sobre isso. O que a Bíblia diz sobre isso? Mas, queridos, a primeira coisa nesta manhã, você conhece essa grande salvação? Você sabe por que ela é grande? Você já tomou decisão com relação a essa grandiosa salvação? Você a conhece? Por que essa salvação é grande? Por quê? Por que essa salvação é tão grande? Por que essa salvação é tão grande? Por que esta salvação, ela é tão grande? Primeiro, essa salvação, ela é tão grande, tão grandiosa, tão poderosa, tão tremenda. Sabe por quê? Por causa da sua origem, por causa do seu autor que criou ela e por causa dos destinatários dessa grande salvação. Ela é tão grande, tão grandiosa, tão extraordinária por causa da sua origem, do seu autor e por causa dos destinatários dessa grande salvação. Por isso ela é grandiosa. Por isso ela é grandiosa. Por isso ela é grandiosa. E quem é o autor dessa grande salvação? Qual a sua origem? Qual a sua origem? Qual a origem dessa grande salvação? Vai para o capítulo 10 de Hebreus, mesmo livro. Vamos ver a origem dessa grande salvação. Hebreus 10. Porque tendo a lei, o velho pacto, o velho testamento, apenas a sombra dos bens futuros, mas não a imagem exata das coisas, nunca a lei, o velho pacto, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, o escritor começa dizendo que o velho pacto nunca pode, através dos sacrifícios de animais que eram feitos, nunca poderiam ou pode aperfeiçoar aqueles que se chegavam a ele. Então o velho pacto, a lei,
não pôde salvar. De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque, purificado uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Mas nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Ou seja, no velho pacto, toda hora tinha que estar repetindo o sacrifício. Pecou, pega animal, vai lá no templo. Não pode chegar diretamente a Deus, não podia confessar diretamente a Deus, tinha que pegar o animal, levar até o templo, pedir para o sacerdote, pegar o animal, sacrificar, para que o animal pagasse o preço do pecado do pecador. Cada pecado, um animal morto. Imagina, toda hora que pecasse, repetia o sacrifício, repetia o ritual. Pegar um animal, levar até o tabernáculo, até o templo, e o sacerdote pega aquele animal, oferece a Deus, e o sangue do animal derramado purificava o pecado do pecador. Mas isso repetia todo ano, nunca aperfeiçoou para sempre. Toda vez que alguém pecava, tinha que tornar a repetir os mesmos rituais. Imagina nós hoje, toda hora que você comete um pecado, você tem que pegar um animal. Quantos animais você tem que criar? E toda vez, pegar esse animal, levar até o templo, para que o sacerdote imolasse aquele animal, matasse aquele animal, e ele fosse oferecido pelos nossos pecados. Isso vinha repetindo. Primeiro, o velho pacto não resolveu o problema do pecado. Pelo contrário, todo ano repetia o pecado, relembrava o pecado. Por quê? A Bíblia responde, porque é impossível que sangue de touro e sangue de bode tire pecados. É impossível que sangue de animais tire pecados. Pecado é algo muito mais grave do que nós pensamos. Nem sangue de animal tira pecado. Porque pecado contamina o ser humano, contamina a terra e contaminou o céu. Por isso a obra de Cristo, além de resolver o problema de cada pecador, resolveu o problema do pecado na terra, e a Bíblia diz que ele subiu até o céu e foi fazer purificação lá no céu. Por isso essa salvação é tão grande, por causa da sua origem. Pelo que, entrando no mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Queridos, o escritor está dizendo que Deus disse que holocaustos e oblações pelo pecado não agradaram a Deus, porque não resolveu o problema do pecado. Não resolveu o problema do pecador. Por isso não agradaram a Deus. E sabe o que acontece? Então vem alguém e diz para Deus, eis aqui venho, versículo 7, então disse, eis aqui venho do princípio do livro, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como disseste acima, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram, que era oferecido segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tira o primeiro, tira o velho pacto para estabelecer o segundo. Então, queridos, Jesus Cristo lá no céu conversando com Deus Pai, e Deus Pai fala, sacrifícios lá pelo pecador na terra não me agradaram, não está resolvendo o problema do pecado, não, o pecador continua perdido, os seres humanos continuam perdidos, não obstante terem a Bíblia do Velho Testamento, terem todas as instruções do Velho Testamento, sabem que não pode matar, sabem que não pode prostituir, sabem que não pode cobiçar as coisas dos outros, não pode roubar, não pode furtar, está lá os 10 mandamentos, mas fazem tudo isso. Então precisa resolver o problema do pecado de uma vez por todas. E Jesus Cristo, aqui é Jesus dizendo, eis-me aqui, venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Tira o velho pacto, estabelece o segundo. Eis aqui venho para fazer a tua vontade. Tira o primeiro, estabelece o segundo. E aí o escritor diz, e nessa vontade nós fomos santificados pela oblação, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feito uma só vez. Por isso essa salvação é grandiosa, é extraordinária.
porque nada que fosse feito no planeta poderia apagar o pecado, tirar o pecado, arrancar o pecado, expiar o pecado, seja das pessoas, seja do planeta, seja do céu, porque o pecado contaminou o céu. O pecado não começou na terra, começou no céu. O diabo se rebelou contra Deus no céu. Ele começou desobedecendo Deus no céu, se rebelou contra Deus, foi expulso de lá ele convence 1/3 dos anjos, é jogado para a terra, ele vem para a terra, convence Adão e Eva a desobedecer a Deus, pecar contra Deus, como ele fez. E o ser humano vai e ouve a voz de Satanás e desobedece a Deus e afunda no pecado junto com Satanás. E está a caminho do inferno. Por isso essa salvação é grande. Porque essa era a situação, esse é o estado dos destinatários dessa salvação, o estado do ser humano perdido, arruinado nas mãos do inimigo. E daí, Jesus diz, venho para fazer a tua vontade, tira o velho, estabelece o novo, e é nessa vontade que nós somos santificados. Que vontade é essa? O sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Jesus decidiu vir à terra, morrer por mim, por você, por nós, pela humanidade. Essa é a grande salvação, é o Deus Filho que está no trono, junto com Deus Pai, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, e eles conversam entre eles, e diz, olha, o ser humano está arruinado, desgraçado, a caminho do inferno, junto com o diabo. E Jesus disse, não, eu vou descer até a terra, eu vou lá, eu vou dar a minha vida, o meu corpo resolve, o meu sangue resolve. Deus deve ter dito, resolve. O seu sim, porque é o de um cordeiro sem mancha, sem ruga, e porque é do Filho de Deus. Resolve. E Jesus disse, eu vou descer até a terra para resolver o problema do pecador. Ele desce até a terra, vai para o ventre de Maria, é transformado num ser humano pelo Espírito Santo. Deus é Espírito, Deus não podia vir salvar o pecador em espírito como Deus, ele tinha que se tornar homem, porque só um homem perfeito poderia salvar o homem pecador, mas um homem perfeito. Jesus tem que se tornar homem, Deus Filho tem que se tornar homem, e o Espírito Santo vem e gera em Jesus, no ventre de Maria, o Filho, Jesus. Por isso essa salvação é grande. Olha quanta coisa extraordinária foi preciso fazer por causa da minha salvação, da sua salvação, da nossa salvação, para que a gente não caminhasse perdido, longe de Deus, arrastado pelo inimigo e a caminho do inferno. Por isso o escritor está dizendo, precisamos prestar atenção para essa tão grande salvação. E aí vem a pergunta, por que ela é grande? Por causa da sua origem, ela foi originada no céu, essa salvação. Estávamos perdidos, arruinados, longe de Deus. E o Pai e o Filho conversam e diz, tudo que está acontecendo lá não está resolvendo, eu não estou satisfeito, Deus fala. Deus não disse, eu não aceito, não está resolvendo o problema. É o que está escrito aqui. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Sacrifício, oferta, holocausto, obração pelo pecado. Tu não quiseste, Senhor, e nem te agradaram. Então o filho diz, venho aqui, ó Pai, venho aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tira o primeiro, estabelece o segundo. E nessa vontade nós estamos sendo santificados através do sangue do corpo de Jesus, do sacrifício do corpo de Jesus, feita uma vez por todas. Porque assim como todo sacerdote, lá no velho pacto, aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode tirar os pecados. Lá no velho pacto, o sacerdote todos os dias estava lá oferecendo sacrifício por um pecador que chegava lá que tinha pecado. Da multidão do povo sempre tinha lá, ninguém sabe se 1, 2, 10, 100, chegava todo dia para confessar pecado e trazer animais para ser sacrificado. É isso que a Bíblia está dizendo,
que lá o sacerdote aparece todo dia ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode tirar os pecados. Mas este, agora falando de Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado agora à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os inimigos sejam postos por debaixo dos seus pés, porque com uma só oblação, com um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aleluia! Essa é a razão dessa grande salvação. Então, a primeira coisa da grandeza dessa salvação é a sua origem. Está aqui a sua origem, a razão, a causa. Por que Jesus teve que vir ao mundo? Por causa de nós. Porque os sacrifícios do velho pacto não resolveram o problema do pecado. Você quer ver o que o apóstolo Paulo fala? Romanos capítulo 3. Nesse dia que Deus conversou isso com Jesus, Deus olhou para a terra. E o apóstolo Paulo registra isso. Romanos 3, versículo 9. Versículo 10. Romanos 3, 10 em diante. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Deus olha lá do céu, a lei está na terra, os sacrifícios estão sendo feitos todos os dias, animais morrendo para tirar os pecados, mas o ser humano vivendo no pecado. Deus olha para a terra e olha o que ele diz: não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum só. A garganta do ser humano é um sepulcro aberto. As línguas só tratam de engano. Peçonha, veneno de cobra está debaixo dos lábios do ser humano. Boca cheia de maldição e amargura, pés ligeiros para derramar sangue. Os caminhos do ser humano só há destruição e miséria. Não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei está dizendo aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque a lei traz o conhecimento do pecado. Mas olha agora o versículo 21. Mas agora, no novo pacto, agora, a grande salvação, mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Que justiça é essa? A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. E olha o 23, porque todos pecaram e destituídos, expulsos, estão da glória de Deus, todos. Mas, ao 24, justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, que Deus propôs pela fé no sangue dele, para demonstrar a sua justiça, para a remissão dos pecados cometidos antes, sob a paciência de Deus. Então está aqui o apóstolo Paulo relatando quando Deus olha do céu para mandar Jesus, é esse estado que ele viu do ser humano, perdido, arruinado nessa situação, fazendo tudo errado, destituído da glória de Deus, sem paz, sem esperança, longe de Deus, expulso da presença de Deus. Começou lá no Jardim do Éden e o pecado passou a todos os seres humanos. Abel leu aqui no começo o salmista Davi dizendo, quando ele pecou e ele confessando o pecado dele, Salmo 51, ele diz: em pecado me concebeu minha mãe. Ele já nasceu em pecado, já nascemos em pecado, porque o pecado vai passando de seres para seres. Não precisamos pecar para já nascer com pecado, porque o pecado vem passando de ser humano para ser humano. Está lá em Romanos 5 fala sobre isso, que o pecado vai passando de ser humano para ser humano. Por isso, somente o sangue de Cristo pode
tirar o pecado, apagar as consequências do pecado e tirar o pecador do reino das trevas e levar para Jesus Cristo. Por isso que essa salvação é grandiosa e é extraordinária, por causa da sua origem. Por que ela teve que ser criada? Qual a sua origem? A origem é a situação desgraçada do ser humano longe de Deus, perdido, afundado no pecado. Deus já tinha criado a lei, o sacrifício, isso não tinha resolvido o problema. Então, essa é agora o momento da salvação se concretizar de maneira total e plena, de uma vez por todas, através do sangue de Jesus, da morte de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a sua origem? Ela teve origem no céu? E Jesus veio para resolver o problema do nosso pecado, e Ele resolveu. E por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o Filho em sacrifício por nós. Deus deu o Filho em sacrifício por nós. É o único sacrifício que tira pecado do pecador de céu e de terra. Então, queridos, essa salvação ela é tão grande, primeiro, por causa da sua origem, de onde ela se originou, da situação do pecador, os destinatários dessa salvação, a situação deles, perdidos, arruinados, longe de Deus. O apóstolo Paulo também fala aqui em Efésios 2, eu já li isso várias vezes para vocês, só vou repetir. Efésios 2, o apóstolo Paulo fala assim: Ele nos deu vida quando estávamos mortos em pecados e ofensa, em que no outro tempo andávamos segundo o curso do mundo, andava segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos. O apóstolo Paulo diz que inclusive ele, que era um religioso, mas também estava perdido, longe de Deus, andávamos os desejos da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, era por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, em razão do seu muito amor que nos amou, estando nós mortos em pecados e ofensa, nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça nós somos salvos. Então, nós estávamos mortos em pecado, Deus nos deu vida através de Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Essa salvação é grandiosa, extraordinária, porque ela pega o pecador morto em delitos e pecado, no reino das trevas, arranca de lá, ressuscita, bota no reino de Deus, transforma a sua vida, muda a sua vida a cada dia, trabalha com eu e com você, para nos aperfeiçoar, até nos entregar na volta de Cristo, ou no dia que partirmos daqui, perfeitos para ir morar com Deus. Por isso essa salvação é grandiosa e nós precisamos prestar atenção, nós precisamos levar a sério, nós não podemos brincar com isso aqui. Isso aqui é mais importante do que comida, isso aqui é mais importante do que bebida, isso aqui é mais importante do que o ar que você respira, isso aqui é mais importante do que a minha vida e a sua vida, muito mais importante. Por quê? Porque se eu não tiver comida, não tiver bebida, se eu não tiver ar, o que pode acontecer? Eu morro aqui, eu perco minha vida aqui, mas se eu estiver com Deus, eu tenho a vida eterna. Eu vou viver eternamente. Eu não perdi nada, só perdi o tempo aqui, mas eu fui para Deus. Agora, eu posso ter tudo aqui nesse mundo, tudo. Se eu não tiver essa salvação, quando a vida terminar, ou quando Jesus voltar para me recolher, ou quando Ele voltar para recolher todo mundo, se eu não tiver Jesus, eu estarei condenado eternamente. Como diz aqui, condenado eternamente, porque não tem outro caminho, não tem outra salvação. Não existe outro caminho, nem outra salvação. Por isso essa salvação é grandiosa. Por isso essa salvação é extraordinária. Queridos, concluindo, caminhando para o final, essa salvação é extraordinária. Primeiro, como nós vimos, pela sua origem, criada em Deus, no céu, Pai, Filho, em razão da situação do pecador perdido e arruinado longe de Deus, como nós vimos. E segundo, essa salvação é extraordinária por causa do seu autor,
Quem que é o autor dessa salvação? Deus Pai e Deus Filho. Eles decidiram criar essa salvação. E quem é o Filho? Quem é o Filho? Está no Hebreus 1. Quando ele diz assim, no 2 ele diz assim: portanto, convém atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que não nos desviemos dessa grande salvação. A palavra portanto, a pessoa está reafirmando um assunto que ele já vinha dizendo antes. E o que é que ele está dizendo no capítulo 1? Ele está dizendo que antigamente Deus falou com os seres humanos através dos profetas. Deus antigamente falou ao ser humano através dos profetas. Mas a nós, nesses últimos dias, Ele fala através do Filho. Essa salvação é grandiosa por causa do seu autor. O autor é o Filho. O autor não é mais os anjos. A do velho pacto foi os anjos que levaram lá no Monte Sinai. Foi Moisés. Aqui não é mais anjos e não é Moisés. Aqui é o Filho que está falando. É o Filho que está trazendo essa salvação. É o Filho de Deus que veio aqui nos salvar. E quem é o Filho? Quem é Jesus Cristo? Para muitos, Jesus Cristo não representa nada. Para outros, Jesus Cristo foi um grande profeta que fez milagres na terra. Foi usado por Deus para fazer milagres na terra. Mas a Bíblia, ela deixa bem claro que Jesus Cristo não é profeta. Olha quem é Jesus. Nesses últimos dias Deus fala através do Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo. Querido, Jesus Cristo é quem construiu esse planeta. Você está entendendo? Jesus Cristo é quem construiu o planeta. É quem construiu os seres humanos, é quem construiu mares, rios, montanha, estrelas, planetas, cometa, tudo que existe, sol, lua, terra. Ele criou tudo. Esse é o Filho. Olha a grandeza desse autor. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Se o seu Jesus é desse tamaninho, a sua salvação também é desse tamaninho. Não tem sentido nenhum. Não, esse Jesus é extraordinário. Olha só, Ele é o herdeiro de tudo e também por quem Deus fez o mundo. Deus fez o mundo através de Jesus. Jesus é o resplendor e a glória da imagem de Deus. Jesus Cristo veio à terra para refletir, trazer para nós a imagem de quem é Deus. Por isso Jesus falou para os discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Os discípulos falaram: Senhor, mostra o Pai para nós. Jesus falou: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus veio à terra revelar a Deus, expressar a imagem de Deus. E se você tem Jesus, e se você recebeu Jesus, e se você tem Jesus na sua vida, você tem Deus, e Jesus revela a Deus para você, porque Jesus veio à terra ser o resplendor e a imagem de Deus. E havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. É o Filho Criador de tudo, que deixa o trono, vem à terra, se torna homem, morre pelo pecador, mas ressuscita, tem todo o poder, vence o diabo, vence a morte, toma o poder de Satanás, de manter o homem escravizado, vai para o céu, está sentado à direita de Deus intercedendo, até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Entenda isso. Jesus Cristo está reinando até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Se formos amigos, estaremos com Ele, na sua glória, e viveremos com Ele. Se rejeitarmos ou desprezarmos e nos tornarmos seus inimigos, o destino é outro, é a perdição junto com o diabo. O diabo não tem mais restauração para ele, e nem os demônios. Não há mais salvação. Essa salvação não pode alcançar. O diabo não tem direito a essa salvação. E aqueles que desprezarem essa grande salvação também perderão direito à salvação. Mas quem é esse autor? Além de ser o Filho, herdeiro, criador de tudo, aquele que representa
a imagem de Deus na terra. Mais uma coisa, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Querido Deus, Jesus Cristo sustenta todas as coisas pela palavra. Sabe por que você está respirando assim, eu? Sabe por que nós estamos vivendo? Sabe por que nós caminhamos? Sabe por que o planeta caminha? Sabe por que esse planeta roda numa velocidade incrível e nada tromba, dá tudo certo? O sol nasce aqui no leste. De tarde o sol está onde? Aqui. No dia seguinte o sol já começa onde? Aqui. Planeta rodando milhões de coisas. A ciência mostra aí. A ciência mostra como é o planeta. Um pouco do que eles já conseguiram descobrir. Uma coisa fantástica. A nossa vida, os seres humanos, o planeta, os animais. Cada animal de um jeito, cada animal segundo a sua espécie. Cada planta de um jeito. Cada planta de um jeito, cada flor de um jeito, cada uma com a sua beleza, cada uma com a sua maravilha, cada uma com a sua grandeza. Ele é o Criador e o sustentador de tudo. O Filho, o Deus Filho é o Criador de tudo isso e é o sustentador de tudo isso, da minha vida e da sua vida. Agora imagina, Deus Criador e sustentador de tudo isso, vendo o ser humano zombando de Deus, virando as costas para Deus, dizendo que Deus não existe e falando um monte de abobrinha a respeito de Deus. Como é que Deus está se sentindo? O Deus Criador de tudo isso. Por isso essa salvação é grandiosa e extraordinária, porque o seu autor é extraordinário. Mas mais que isso, ele ainda é mais que isso. O capítulo 1 traz mais revelação sobre a pessoa de Jesus. Versículo 8, mas do Filho diz Deus, ó Deus, o teu trono, ou seja, do Filho diz, ó Deus. Então Jesus é Deus. Do Filho, o próprio Deus diz, ó Deus. Então Jesus é Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Aleluia. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Não tem fim, não tem começo. É de eternidade a eternidade esse Jesus. O reino dele assim é extraordinário, não tem começo, não tem fim. O teu reino, ó Deus, aleluia, subsiste pelos séculos dos séculos. O teu reino é um reino de equidade, é um rei, tu amas a justiça, mas tu aborreces a iniquidade. Está aqui, na própria revelação do autor da salvação, dizendo que ele ama a justiça, mas ele aborrece a iniquidade, aborrece o erro, aborrece o pecado, aborrece as coisas erradas. Então, se a gente quer morar com ele, quer fazer parte desse reino, eu tenho que entender que o reino dele é reino de justiça, de santidade. Não é reino de coisa errada, não é reino de pecado. Então eu tenho que decidir para quem eu vou seguir, que reino eu vou viver e aonde, com quem que eu vou passar a eternidade. Porque o reino dele, diz a Bíblia, é um reino de equidade, de justiça. Tu amas a justiça, mas aborrece a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. E aí vem o versículo 10, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Novamente repete que ele fundou a terra. Os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás para sempre. Aleluia! Esse céu que ele criou e essa terra vai perecer, vai ser destruída, não vai permanecer eternamente, mas Deus, mais Jesus Cristo, mais o Espírito Santo permanecerão eternamente e o reino dele não termina. Por isso essa salvação é grandiosa, extraordinária, e eu preciso dar atenção e nós precisamos valorizar. O teu reino, os céus perecerão, mas tu permanecerás. Eles, os céus e a terra, como roupas se envelhecerão, e como mantos os enrolarás, como vestidos se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não se acabarão. Aleluia! Esse é o Filho, Deus Criador, que tem um reino eterno, que subsiste eternamente. Ele não é apenas Salvador, ele veio salvar, mas ele é Rei,
Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é criador, Ele é sustentador, Ele é salvador e Ele é transformador do pecador e é capaz de preparar-nos para estarmos com Ele na eternidade. Mas se a gente quiser, se a gente crer, se a gente aceitar e se a gente se dispor a levar a sério essa grande salvação. Amém, queridos? Eu paro por aqui hoje. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. O que representa essa grande salvação para você? Você já conheceu um pouco dela hoje? Já conhecia um pouco, e hoje eu creio que o Senhor fez você compreender um pouco mais dessa grande salvação. Como é que você está com relação a ela? Você já aceitou a Cristo? Já entregou sua vida para Ele? Já decidiu que quer essa salvação? Já decidiu que quer se comprometer com Deus? Já decidiu? Já decidiu?